Aqui. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, que o Senhor é luz. Senhor Jesus, o Senhor vem iluminar nossas trevas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Senhor, hoje nós temos acesso ao Santo, Senhor, ao próprio Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a palavra, o Senhor tem nos dado luz, o Senhor tem nos dado vida. Ó Senhor, muito obrigado. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O título dessa semana é muito forte, né? Deus é luz e não há nele treva alguma. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? Que Ele é luz. Que Ele é luz para quê? Para iluminar nossas trevas, né? Ele é luz para nos dar vida. Ó Senhor Jesus. Queria abrir com os irmãos aqui, 1 João 1, do 1 ao 3. Aleluia, amém. Amém? Aí fala assim, né? Vamos ler junto? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos. A vida eterna, a que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Aí no 5 já fala, né? A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Ó Senhor Jesus. Aqui a gente vê que Deus é a própria vida, né? Jesus é a própria vida, né? Então a palavra ela é cheia de vida. Então hoje no nosso viver, a gente tem uma palavra para nos suprir de vida. Todos os dias nós podemos nos suprir dessa vida. Porque essa vida é o que vai nos fazer continuar, que vai nos manter no caminho que o Senhor tem nos dado, né? É por meio da vida que a vida da igreja acontece, é por meio da vida que temos esse fluir, essa alegria com os irmãos, esse contato com os irmãos, né? Essa comunhão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é somente por meio da vida, por meio de Deus. Por que isso? Porque a essência de Deus é amor. Então, naturalmente, quando eu começo a desfrutar mais da vida, eu começo a entrar mais nessa vida, por meio da palavra, o que acontece? O amor de Deus toma conta e a comunhão com os irmãos, primeiro a comunhão com o Pai, aí a comunhão com os irmãos se intensifica. Se nós, muitas vezes, nos encontramos um pouco afastados dos irmãos, quer dizer que a vida não está circulando, né? Se eu estou meio afastado, eu não tenho dentro de mim vontade de estar perto do meu irmão, não tenho vontade de compartilhar com o irmão, não tenho vontade de servir junto com o meu irmão, não tenho vontade de estar junto com os irmãos da igreja. Isso, irmãos, é sintoma de falta de vida. Porque se a vida de Deus está circulando, se eu estou desfrutando do Senhor, a vida de Deus está circulando, é natural que eu ame meu irmão cada vez mais, né? É natural que essa vida, ela me encha de uma maneira que vai me fazer querer amar meu irmão muito mais, sem eu conseguir entender o porquê eu estou ali desfrutando dessa comunhão. Não somente da comunhão com o Pai, mas a comunhão com os irmãos da igreja, né? Essa vida gera isso em nós, né? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa vida, né? E o Senhor tem nos dado a vida e é por meio da palavra, né? O Senhor nos dá a palavra todos os dias ali por meio da imersão. Nós podemos entrar na palavra atual e entrar com fé nessa palavra e aí nós vamos desfrutar mais dessa palavra todos os dias e ela vai começar a gerar resultado na minha vida, né? Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu queria ler aqui 1 João 4, que fala um pouco disso, né? Desse amor, né? 1 João 4, 8. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aí nós vamos ler o 8, depois nós vamos ler o 16, tá?
Aí o 8 fala assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, irmãos, aqui está claramente, né? O Senhor está falando claramente. Se no meu viver diário eu não tenho amor com o meu próximo, eu não tenho amor com os irmãos, né? Irmãos, os irmãos sabem o que é amar alguém, né? Nós amamos nossos pais, amamos nossos cônjuges, né? Eu tô sofrendo, né? Porque tá longe, né? Às vezes, esse sentimento que eu tenho de estar morrendo de saudade, né? Isso é amor, porque eu amo demais a Dani, e aí eu tô com saudade, né? Normal, né? Normal. Irmãos, mas esse amor, nós também temos que ter esse amor com o nosso irmão, né? Se eu fico muito tempo sem servir, se eu fico um final de semana sem vir na reunião, eu já tenho que ter, nossa, que saudade de estar junto com os irmãos. Ó, perdi, não vi os irmãos no final de semana. Nossa, final de semana que vem eu tenho que estar lá. Eu tenho que encontrar com eles de algum jeito no meio da semana, porque eu quero estar ali, ó, junto, né? Entrelaçado, né? Nas mensagens para trás a gente estava falando muito disso, né? De estar entrelaçado, né? Tecido de amor, né? Então tem que ter esse sentimento, tem que ter isso dentro de nós. E não é algo humano, é algo divino, porque ele é gerado por meio do desfrute da palavra, né? Se na nossa experiência nós temos sentido que eu preciso me aproximar mais dos irmãos, muitas vezes me sinto afastado dos irmãos, eu estou muito longe dos irmãos. Irmãos, não é culpa dos irmãos. Os irmãos não estão chegando perto de mim. Irmãos, se você está desfrutando da palavra todo dia, esse amor vai crescer de um jeito que você vai querer chegar, você vai chegar perto, você não vai ficar esperando. Se você está aí ainda esperando um contato, só esperando, tem algo errado. A vida não está fluindo. Se nós estamos na situação de só esperar alguém chegar em nós, a vida não está fluindo. Nós temos que desfrutar dessa vida, dessa palavra, porque aí a vida começa a encher, você não vai conseguir se controlar. Você vai querer estar ali. Você vai querer expressar para o irmão. Você vai querer estar perto dos irmãos. Você vai querer servir mais. Vai querer desfrutar mais do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. E aí nós começamos a servir o Senhor. E aí, servindo em amor. Irmãos, é maravilhoso, irmãos. É gostoso demais. Aí eu queria ler também o 16, né? Que o 16 também fala sobre essa questão do amor, né? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Tá, amor? Irmãos, quando você está perto dos irmãos, Deus permanece em você. Quando começa a acontecer esse entrelaçar, porque esse entrelaçar é eu, os irmãos e Deus, né? Deus é o que une. Então, aqui está garantido, ó. Se no meu coração eu tenho amado os irmãos, é porque Deus está em mim. Ó Senhor Jesus. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Se eu amo os irmãos, é um sintoma de Deus em mim. Porque a essência de Deus é o amor, né? Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né? E aí, irmãos, por meio dessa palavra, por meio dessa vida, e aí a vida vai crescendo em nós, nós vamos amando mais os irmãos, nós vamos começar a servir mais, né? E aí o Senhor vai nos abençoando, né? Mas aí quando nós começamos a servir o Senhor, mas o Senhor colocou a essência dele em nós, que é o amor. Mas aí nós não podemos nos perder. Nós temos que ter ali visão e convicção que nós continuamos sendo só um vasinho de barro, né? Porque quando nós começamos a desfrutar mais do Senhor, buscar mais o Senhor começa a nos confiar mais, né? No serviço, né? No nosso dia a dia, o Senhor vai mandar pessoas para nós cuidarmos, né? Mas aí nós não podemos cair, né? De achar que o Senhor começou a me confiar mais pessoas, então eu sou bom, né? Eu sei falar bonito, né? E olha como eu oro bonito com as pessoas, né? Então, nós não podemos cair nessa, temos que
ter a total convicção, né? Nós somos apenas vasos de barro, né? Cheios do quê? Dessa essência de Deus, né? Do amor do Senhor, né? Aí eu queria ler um versículo com os irmãos aqui. 2 Coríntios 4:7. Né? Temos esse tesouro. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como isso é maravilhoso, né? Que a excelência desse poder, tudo que Deus é, Ele é. Né? Por quê? Antigamente, né, lá no começo, Ele fez um ser cheio, um ser muito poderoso, né? Cheio de habilidades, formoso, cheio de capacidade, né? O que aconteceu? Se orgulhou e virou contra Deus, né? Lúcifer, né? Lúcifer era todo capacitado, né? Cheio de capacidade, muito bom em tudo, né? O sinete da perfeição. O que aconteceu com ele? Nada. Ele só se orgulhou e se virou contra o Senhor. Não foi útil, né, para o Senhor. Então hoje, nós que somos apenas esses vasos de barro, hoje o Senhor quer nos usar, né? Mas por meio desse fluir da vida, né? Por meio da essência que está dentro de nós, né? A essência do Senhor, por meio desse fluir da vida, por meio da palavra, né? E aí o Senhor vai nos usando, e aí essa palavra vai entrando, e aí as coisas começam a acontecer. Né? Quando eu reconheço que a capacidade desse poder vem do Senhor, amém, aí o Senhor vai começar a fazer as coisas através de mim. Só assim. Se eu posso ficar tentando, muito capacitado, sei muita coisa, fazer muita coisa, vai fazer um tanto de coisa. Aí eu quero, corro, vai parecer que eu estou na esteira, que eu vou correr e não vou sair do lugar. Porque sem a essência de Deus, um vaso de barro não serve para nada. Só serve para quebrar, né? É barro, né? Então, eu preciso disso, né? Eu preciso dessa essência. Preciso que o Senhor me encha, né? E a todo momento reconhecer que sou apenas um vaso de barro, né? O Senhor não quer minha capacidade, né? Ele quer nos usar como apenas vasos mesmo, né? Porque essa suficiência, esse poder é totalmente dele, né? Vem por meio da vida. Né? E aí a gente desfrutou, né? Que por meio dessa vida nós mantemos comunhão, por meio da vida, e a vida vem por meio da palavra. Quando nós desfrutamos da palavra no nosso dia a dia, a vida vem, eu mantenho comunhão, eu posso servir o Senhor quando eu reconheço, né? Mas, irmãos, como que isso tudo começa? A única maneira disso tudo começar, a primeira coisa, é o que o Senhor tem martelado bastante em nós, né, ultimamente, né? Ser simples. Né? Que o Senhor tem falado muito conosco isso, né? Ser simples. Por quê? Irmãos, se eu não for simples, nem o primeiro passo eu consigo dar. Nem o primeiro passo, que é deixar a palavra entrar em mim, eu consigo fazer. Por quê? Sei muito, né? Eu acho que eu sou melhor, né? Já tenho meus conceitos, eu sei o jeito certo de fazer as coisas. Se a gente não for simples e tiver aberto para o Senhor fazer a obra dele através de nós, nada vai mudar, nem o primeiro passo, porque como que alguém que é simples vai conseguir reconhecer, que não é simples vai conseguir reconhecer que é um vaso de barro? Tem como não? Eu não, pelo menos um de porcelana, né? Bonito, né? Não, é vaso de barro mesmo, oco, precisa, né? Aí eu queria abrir com os irmãos, Salmo 119, 130. Eu não conhecia esse versículo, eu conheci esse versículo essa semana. Achei impressionante. Salmo 119 e 130. 119, a revelação, aleluia. É impressionante, né, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, né? E aí a gente aplica junto com a palavra atual que nós temos ouvido, né?
A gente vê como que a Bíblia é atemporal, né? Como que é atual, né? Olha esse versículo em Salmos, né? Velho Testamento. Olha o que esse versículo fala. Parece que é um versículo que foi escrito ontem. Olha o que ele fala. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ó Senhor Jesus. Irmão, se eu quero ter luz na palavra, eu tenho que ser simples. Se eu quero extrair o que o Senhor está falando ali para mim, eu tenho que ser simples. Irmãos, está muito claro aqui, ó. Ó Senhor Jesus, a revelação. Não é só o preto no branco, não é só o que está escrito ali. É a palavra que causa impacto. Né? É a revelação. Né? Hoje de manhã, na live do PAC, o Pedro falou sobre a fé subjetiva, né? Que quando eu desfruto da palavra com essa fé subjetiva, que é a fé que está dentro de mim, aí a palavra traz resultado. Aí ela se torna uma promessa. Igual ele falou hoje, né, que as palavras que tem na Bíblia são promessas. Mas eu só toco nessa promessa, eu só tenho revelação nessa promessa, se eu toco nela com a minha fé subjetiva. Que eu desfruto da palavra crendo no que está ali escrito, tendo revelação, sendo simples, recebendo ali o que o Senhor está querendo falar. Então é algo maravilhoso. Então aqui, ó, é simples, ó, o versículo pequenininho, fala tanta coisa. Revelação de tuas palavras esclarece, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Sobre a luz, né? O Senhor é a luz, né? Ele esclarece, ele traz luz, né? E dá entendimento ao simples. É engraçado isso, né? Porque normalmente quem entende mais das coisas é quem sabe muito, né? Quem entende mais é quem é muito estudado, né? Aí entende tudo, a gente vai falar sobre tudo, né? Mas o Senhor, ele dá entendimento para aquele que é simples. Por quê? Porque esse entendimento aqui, ó, não é o seu conceito, não é o meu jeito de pensar as coisas, não é o meu jeito de fazer, não é o que eu já sei. Esse conceito vem da essência. Né? Esse entendimento, ele vem da essência, que ele entra no vaso de barro e aí ele faz história. Né? Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, que nós possamos ser simples, né, como crianças. Né? E eu tive uma experiência muito boa essa semana. Fui visitar um amigo meu, né? E tem muito tempo que eu sou amigo dele, né? E tipo, ele sempre foi muito aberto para a palavra, né? E vacilo meu, né? Não ter, né, pregado mais para ele. Demorei muito. Mas direto a gente sempre conversava, né, do Senhor e tal. E aí essa semana eu fui na casa dele e a gente começou a ler aquele livro, Quem Tem Ouvidos Ouça, né? A gente começou a ler e compartilhar, né? E aí a gente estava compartilhando exatamente isso, né? De como o Senhor, ele quer aqueles que são simples, né? Porque quando a gente pega ali, quando o Senhor fala, né? Quando for velho, outro vai te cingir da mão e vai te guiar, né? É muito difícil para nós, na nossa mente lógica, entender isso, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Que muitas coisas na Bíblia, se a gente for tentar entender na nossa mente lógica, a gente vai bater cabeça, né? Por quê? O espiritual só se discerne no espiritual, né? Só sendo simples, né? Não é sendo um teólogo, né? Então, aí a gente tá falando disso, né? Que realmente, né? Por que o outro vai te pegar da mão e vai te guiar? Porque aí você está sendo guiado pelo Espírito. Né? Quando eu desfruto mais da palavra, eu busco mais a palavra, eu deixo mais minha opinião de lado e eu sou totalmente submisso ao que o Senhor está pedindo, ao que o Senhor está falando. Né? Ó Senhor Jesus, irmãos, que nós possamos cada dia ser mais simples, né? Para poder estar desfrutando mais dessa palavra, porque essa palavra vai gerando essa vida em nós, essa vida vai circulando, vai gerando esse entrelaçar com os irmãos, esse amor com os irmãos, né? Esse desfrute, além de o Senhor poder estar nos usando, né? Cada vez mais. Né? Amém. Amém. Aleluia. Obrigado. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos ler novamente esse versículo do Salmo 119. Salmo 119, versículo 130. Senhor Jesus. Bom, essa é uma característica da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre nova. Eu já li Salmos muitas vezes e já tinha lido também esse versículo,
mas essa semana realmente ele brilhou de uma maneira diferente. Porque a palavra de Deus, ela é sempre nova. A palavra de Deus não é ela não é um estudo, né? Ela não é uma matéria de jornal, ela não é um artigo científico, ela simplesmente é o próprio Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mas a palavra, mais do que a letra preta no papel branco, contém a palavra revelada. Ou seja, a palavra escrita no grego é logos. Agora, a palavra viva, experimentada, é a palavra rema. E é essa palavra que produz vida. O próprio Jesus, ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, irmãos, esse salmo, esse versículo, ele é maravilhoso, porque, veja bem, as revelações da tua palavra, ela esclarece e dá entendimento ao simples. Irmãos, nosso coração é de gratidão, tá? Quem vive a vida da igreja sabe do que eu estou falando. Deus, ele tem se revelado para nós abundantemente, irmãos. Sabe? Quando Samuel falou, esse simples que Deus quer, ele está falando um humilde e arrependido de coração. Hoje, na live também do PAC, o Pedro, ele exemplificou quem é o simples. Quem é o simples? O simples é aquele publicano que, ao fazer a sua oração, ele, de cabeça baixa, nem olhando para o alto, ele pediu uma compaixão, compadece de mim, porque eu não sei nem orar igual esse aí, ó, esse. O entendido. O entendido era um fariseu que conhecia o Velho Testamento, que conhecia a lei, que conhecia tudo, mas a Bíblia fala que ele era cheio de si, ele estava se achando. Ele orava dele mesmo para ele. Então, não chegou a oração até Deus. Aí Jesus, ele falou assim, olha, esse publicano, esse pecador, é desse que eu agradei. Porque ele era simples. Ele falou que não sabia nem orar igual o outro. Mas que ele era um pecador. Então Deus, ele ama os simples. E a palavra tem se revelado para nós no Isaías 66, né? Isaías 66 fala que o trono, os céus, está o trono de Deus, né? A terra é estrado dos pés, né? E as mãos dele fizeram todas as coisas vieram dele. E aí lá ele, no Isaías 66, diz o seguinte, então se eu fiz todas as coisas, o céu é o meu trono, a terra é descanso dos meus pés, então que casa vocês pretendem construir para mim? Vocês não têm condição nenhuma. Então Deus já mostra a nossa condição, mas ele estima e ele olha não para essa grandeza dos céus como trono, da terra como estrado, mas a revelação da palavra mostra para nós ali que para quem eu olharei, ou para quem eu estimo, é aquele de coração contrito, arrependido, aquele que tem amor reverente à palavra. Então, o caminho é esse, irmãos, é amar a palavra de Deus e buscar essa simplicidade como de uma criança, que ela não questiona, que ela não tem tantos conceitos, que ela prefere não saber muitas coisas, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque aí nós vamos buscar o Senhor. Samuel começou a falar na primeira criação, ali na era pré-adâmica, quando Deus criou, né, ele criou o arcanjo, que era o ministro, né, de Deus. Ele era cheio de formosura e de sabedoria. Ele era muito capacitado, mas só que ele se orgulhou. Então criou ele com muitas capacidades, muitas competências. Mas ao homem, a Bíblia fala que ele foi criado um pouco menor do que os anjos. Nós não fomos criados com capacidade super... exatamente, capacidades superiores.
mas somos criados menor do que anjos. Um pouco menor que anjos, né? Aí Hebreus 2, de 5 a 8, fala assim, quem é o homem para que dele te lembres, né? Ou filho do homem para que receba a visita do Senhor, né? Mas, irmãos, é este homem que Deus quer contar. É você, sou eu. Nós fomos criados mesmo, menor que anjo, mas nós temos o superpoder de ter o Espírito dentro de nós. Porque 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então Samuel começou ali a falar conosco da primeira epístola de João, no capítulo 1, de 5 a 9, fala que Deus é luz, irmãos. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Aí nós cantamos um hino que fala, esse é nosso Deus, né? A Adriana gosta muito desse louvor, né, Adriana? Eu também, viu? Esse é nosso Deus. É um Deus de promessa, é um Deus de milagres. É um Deus que ele é luz na escuridão. Esse é nosso Deus, irmãos. Então, a essência, a natureza de Deus. Então, qual que é a natureza de Deus? Irmãos, Deus é santo. Né? Pedro fala que sede santos como vosso Pai é santo. Então, o que Deus quer para você e para mim, irmão, também é a santificação. Ele fala assim, olha, seguir a paz, né? A santificação, né? Porque é importante, sem ela nós não veremos a Deus, né? Então, essa é a vontade de Deus também para nós, a nossa santificação. Por quê? Porque Ele é santo. Deus é santo, Deus é justo, isso tudo compõe as características, os atributos e a natureza de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é glorioso, Deus é todo-poderoso, onipotente. Deus está presente em todos os lugares. Deus é onisciente. Deus é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Quando Deus está presente em todos os lugares, Deus é onipresente. Quando Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente. Quando Deus tem ciência de todas as coisas, então Deus, ele tem toda a sabedoria. Esse é nosso Deus, irmãos. Mas a essência, nós estamos falando de natureza, essência. Aí Samuel leu em 1 João 4:8, Deus é amor. Deus é amor. E é disso que Deus é feito, irmão. Disso que Deus é feito. E Deus também é o quê? É espírito. Deus é espírito. Por isso, Ele nos criou com espírito, para ter o espírito de Deus. Então, nós não somos o Todo-Poderoso, nós temos o Todo-Poderoso. Basta nós termos comunhão com Ele. Aí nós seremos fortalecidos. Irmãos, e de uma maneira mais prática, qual é a maneira mais prática de você ter comunhão com Ele? Ter comunhão é se unir. Paulo fala que não há comunhão da luz com as trevas. Ou seja, não há sociedade, não há união, não há conexão. Então, ter comunhão com Deus é nos unirmos a Deus. É nos associarmos com Deus. Ó Senhor Jesus, essa é a comunhão. Ó Senhor Jesus. Aí, no Salmo 119, versículo 105, também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, Deus é luz, mas a palavra, ela ilumina, ela é lâmpada para o meu pé e luz para os caminhos. Então, ela dissipa todas as trevas. Deus é luz. Nós precisamos de luz para os meus pés. Os pés está relacionado à conduta. A minha conduta pessoal precisa de luz diariamente. Aí, na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, 1,19, fala que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até ser dia perfeito. Ou seja, a palavra de Deus é como um farol que brilha, Isabel.
um farol que brilha. Então a palavra de Deus, ela é essa lâmpada para esquadrinhar todo o meu ser. Dois aspectos aqui. O primeiro, pessoal. Minha conduta, meu viver. Eu preciso da palavra, que é esse farol que brilha, que é essa candeia que brilha para dissipar todas as trevas, para pessoalmente, diariamente, eu me achegar diante do Senhor. Senhor, como Salmo 28 ou 38, hein? Derrama luz nas minhas trevas. Então a gente precisa ter esse encontro, essa comunhão diária com o Senhor, que como lâmpada ele vai nos iluminar. E como luz, ele vai direcionar o nosso caminho. Para onde você está caminhando. A palavra de Deus funciona, irmãos, como lâmpada e como luz. Primeiro, iluminando todo o nosso ser, esquadrinhando todo o nosso ser. Então é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela revelação das tuas palavras. Porque a palavra logos, preto no branco, Jesus mesmo diz, Paulo diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, as palavras, esse mistério que nós temos é o mistério do espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, é muito importante nós termos a revelação da palavra. A revelação da palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Aí lá na epístola de João, 1 de João, Senhor Jesus, que bom, né, irmãos? Esse semestre que nós vamos... Que bom esse semestre que nós vamos ter comunhão sobre a palavra da vida, a comunhão da vida, as epístolas de João e de Pedro. Ó Senhor Jesus, a palavra da vida. Então, quando João escreveu aqui na primeira epístola, eu vou até ler novamente esses versículos que Samuel leu, o que era primeira epístola de João, de 1 a 5. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos próprios olhos, visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, que maravilha isso, viu? Aqui, João, ele explica o conhecimento dele de Deus. Ele fala de um sistema sensorial. Ele fala que com os órgãos dele, ou não é? Nós temos 5 órgãos sensoriais básicos para a gente contatar o mundo físico, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. João, ele fala sobre isso, irmãos. Ele fala que os olhos viram, os ouvidos ouviram, as mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele também respirou essa vida, que ele estava naquela reunião onde Jesus soprou o Espírito. E ele também tinha paladar, porque ele alimentava das palavras como Espírito e vida. Então ele usou todos os seus sentidos para experimentar e conhecer Deus. Irmãos, nós também podemos fazer isso, irmãos. João não está falando aqui, o irmão Pedro, ele falou, João não está falando aqui de uma maneira metafórica ou figurativa, mas real, porque ele esteve com Jesus, então as mãos dele pegaram em Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, ele respirou Jesus, ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, e aí
quando ele escreveu também o Evangelho, ele fala assim, olha, vamos lá no Evangelho, depois nós vamos voltar aqui, Evangelho de João. Senhor Jesus, que maravilha, hein? Aí ele pôde dar esse testemunho. Aí ele falou assim, olha, nós anunciamos essas coisas que nós vimos para que vocês tenham aí comunhão conosco. Conosco quem? Com os apóstolos. Comunhão com aqueles que presenciaram e viviam Jesus. Então a comunhão aqui não é só comunhão com Deus, mas a comunhão aqui é com o servo de Deus. Lembram de 2 Crônicas 20:20? Credes do Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes os teus profetas e prosperareis. Irmão, é um teste para você crer no profeta de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí você tem que ser o quê? Você tem que crer que as revelações, elas, das palavras, esclarecem e dá entendimento aos simples. Quando eu sou simples, aí eu vejo e creio em Deus primeiro, mas depois eu creio também nos profetas que Deus usa, porque eles não falam palavras como se, como quando Paulo deu testemunho para a igreja na Tessalônica. Paulo estava alegre com eles, porque eles recebiam a palavra, não como palavra de homem, mas como a palavra do próprio Deus. E a palavra operava eficazmente naqueles que criam na palavra. Ó Senhor Jesus, nós precisamos crer, irmãos, nos vasos que Deus tem usado. A excelência do poder não é do vaso que Deus tem usado, nós estamos claros disso, que a excelência do poder é de Deus. A nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. É por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Então João, quando ele escreveu aqui, irmãos, no capítulo 1, olha que maravilha. Olha a relação que tem. Nós estamos falando isso tudo aqui, irmãos, porque tem uma relação maravilhosa da palavra da vida, da comunhão da vida, das pedras vivas, ó Senhor Jesus, da circulação da vida, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Mas nós vimos que a palavra dele é como um farol que brilha. Nós vimos que a palavra dele é lâmpada e é luz. Ó Senhor Jesus. Então Deus é luz, ótimo. Mas como no dia a dia eu ter acesso a essa luz? É por meio da palavra, irmãos. Porque ele não está aqui mais fisicamente, mas ele deixou as palavras. Palavra, rema. Ó Senhor Jesus. Então, olha que maravilha, irmãos. No capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha, irmãos, que maravilha. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a vida estava na palavra, e era a luz dos homens. Ó Senhor Jesus. Então, a palavra. Senhor, nós precisamos primeiro valorizar a palavra, ter um amor reverente à palavra, crer que essa palavra faz a obra, ó Senhor Jesus, e essa palavra é que vai nos manter na comunhão com o profeta, na comunhão com os irmãos e na comunhão com Deus. Samuel falou do tecido de amor vertical, é comunhão com Deus, horizontalmente, comunhão com os irmãos. Não é? É a trama e a urdidura, não é verdade? Então, esse é o tecido de amor que Deus está proporcionando para nós. Mas, irmãos, o que interrompe essa comunhão? Esse é o ponto. Tem algo que interrompe. Olha, você vê, nós estávamos aqui como se estivesse no terceiro céu, falando aí do versículo 1 ao 5, que é maravilhoso, né? Você contatar esse Deus, conhecer quem Deus é. João, ele viu, ouviu, respirou, ele apalpou.
olha só, Deus quer isso também, irmãos, que nós tenhamos tal intimidade com Ele. Mas do nada, o versículo 5, parece que há uma ruptura aqui, né? Mas eu vou explicar o que é isso, tá? No versículo 5 diz assim, ó: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ó Senhor Jesus! Então, há aqui uma admoestação. Quando nós estudamos e desfrutamos do alimento diário, no final tem lá: qual é a luz que você ganhou? Qual é a direção? Qual é a admoestação? E qual é a oração para você aplicar no seu viver diário? Irmãos, se fizermos isso com simplicidade, Senhor Jesus, Deus ele vai ter muito mais caminho para nos usar em todos os nossos ambientes. Se a gente com simplicidade fazer uma oração, mostrar ao Senhor: Senhor, o Senhor já derramou luz nas minhas trevas, limpa o que tem que limpar. Porque nós somos admoestados na palavra, irmão. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos admoesta, ela nos edifica. Senhor, agora mostra a direção que essa luz da palavra nos trouxe. Por quê? Ora, aí João fala: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz. Sabe por que ele fala que Deus é luz, irmão? Porque primeiro ele falou da comunhão. E não há comunhão da luz com as trevas. Ele salvou o meu e o seu espírito, mas agora ele quer avançar para a sua alma e para o seu corpo. Até, Romanos fala que até o corpo mortal ele vai ganhar vida. Então, ele quer avançar. Aí ele vem e fala sobre isso, que Deus é luz. Isso é a natureza de Deus. Deus é luz, como nós já falamos. Deus é luz, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Ó Senhor Jesus, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é amor. A essência, aquilo que de mais profundo, Deus é amor. Mas Deus quer dar para nós a sua natureza e a sua vida. Pedro, na epístola de Pedro, diz assim, ó: ele tem nos doado as suas muito e grandiosas promessas, para que por meio delas nos tornemos co-participantes da natureza divina. Irmãos, ele quer colocar você na santidade, na justiça, na glória, na fidelidade, no amor. Ele quer colocar você, viu, nega, nessa comunhão maravilhosa. João falou que desse jeito a alegria vai ser completa. Olha aqui, estas coisas, olha o versículo 4, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então Deus quer levar a gente para essa plenitude, essa alegria completa. Mas tem um problema. Tem um problema. Ele é santo. Eu não sou. Ele é santo, irmãos. Aí, mas ele resolve esse problema. Ele é santo. Nós não somos. Mas ele quer nos levar à santidade. É possível. É possível. É possível. Ele venceu. Jesus venceu. E a Bíblia fala que ele foi o primogênito de muitos, conduzindo muitos à glória. Ele venceu e chegou à glória. Agora ele quer levar cada um de nós. Não é o seu estágio, é seu estado. Basta você arrepender. Então por isso que ele fala assim, olha, o 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora o versículo 7, olha, irmãos. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz, ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Salmo 36, 10 fala assim, olha, na tua luz nós vemos a luz. Irmãos, então, o caminho é nós andarmos na luz.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós mentimos. Irmãos, não é só uma questão ética e moral. Claro que Deus quer mudar também o nosso comportamento. Aquele que falava mentira não deve falar mais. Aquele que roubava não deve roubar mais. Aquele que adulterava não deve adulterar mais. Aquele que prostituía não deve prostituir mais. Aquele que ofendia o próximo não deve ofender mais. Claro que isso tudo faz parte. Mas quem de vocês não já tentou corrigir por si mesmo e dura pouco tempo? Paulo dá um testemunho forte sobre isso. Paulo já tinha se convertido, teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele, falou para ele, ele conversou. Quem és tu, Senhor? Só Jesus a quem você persegue. Mas lá em Romanos, ele falou assim, olha, eu tenho um conflito dentro de mim, porque eu quero sempre fazer o bem, eu quero sempre andar na luz, eu quero as virtudes elevadas de Cristo, eu quero os frutos do Espírito, eu não quero as obras da carne, eu não quero as obras das trevas, eu sou filho da luz. Mas ele disse assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, é igual nós, irmãos. O mal que a gente não quer, mas a gente já, quando viu, fez. Aí ele, logo já não sei o que faz, mas é o pecado. Esse pecado é fruto do rebelde, o arcanjo rebelde, que envenenou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o pecado passou a habitar nas pessoas. Aí Paulo falou assim, logo já não sou eu que faz, mas é o pecado que habita em mim. Que pecado é esse? É o pecado da desobediência. Nossa, é o veneno. Então está em nós também. Então ele falou assim, olha, logo já não sou eu, mas é o pecado que habita. Difícil, né, irmãos? Mas como resolver esse problema? Mas lá mesmo ele deu um brado, graças a Deus por Cristo Jesus, que ele me libertou com a lei do Espírito da vida e me libertou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, como evitar as trevas? Andando na luz, andando no Espírito, vivendo no Espírito. E o Senhor deu para nós o invocar o nome do Senhor, o Senhor deu a palavra que nós temos revelada na Bíblia, o Senhor deu alimento diário, o Senhor deu a própria Bíblia, o Senhor deu oração, o Senhor deu imersão, o Senhor deu as reuniões da igreja, o Senhor deu as lives. Irmãos, mantemos comunhão uns com os outros. Percebe-se que aqui o foco não é a questão moral. Claro, irmãos, que tem coisa que alguns, e às vezes até nós mesmos fazemos, só o referir é vergonha, o que às vezes fazem oculto. Então nós temos que, diante de Deus, Senhor, santifica os meus olhos, santifica o meu ouvido, santifica a minha boca. Às vezes, só de você estar ouvindo uma fofoca, você está dando audiência. Então aquela pessoa vai falando. E aí, isso é morte. Então aqui fala que aquele que falava mentira não fale mais. Aquele que fala maledicência não seja mais. Nós precisamos despojar do velho homem. Sabe o que é despojar do velho homem? É desvestir, é tirar e nos revestir do novo homem. Ó Senhor Jesus. E a maneira, irmãos, de manter comunhão e de ter essa vida saudável, de andar na luz, de fazer a vontade do Senhor, de edificar a igreja, de apressar a volta do Senhor, de pregar o evangelho, a maneira é andar e viver no Espírito. Então Paulo estava num dilema, mas aí ele fala assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fala assim, olha, se a minha mente, se ela se inclinar para a carne, é morte, mas se ela se inclinar para o Espírito, é vida e paz. E a maneira de se inclinar para o Espírito é por meio da palavra profética, irmãos. A palavra profética é essa palavra que circula no nosso meio. Então, em Isaías, diz o seguinte, olha, Deus não está com os ouvidos tampados que Ele não possa te ouvir. Ele não está com os olhos vendados também que não possa te ver. E nem com as mãos atadas, igual um tiranossauro rex, que não possa te alcançar. Mas o teu pecado faz separação entre você e Deus. Então, por isso que o caminho, irmãos, é na hora que, pela palavra, na hora que lança a luz
nós precisamos confessar os pecados. Confessar os pecados. Por quê? Porque da forma que o pecado faz separação entre nós e Deus, faz separação entre nós também. Entre eu e a Rosilene, entre eu e a Edivânia, entre eu e o Nilton, a comunhão entre nós. Então, o foco, a ênfase aqui de João, não está tanto nas questões éticas e morais, mas ele está querendo aqui restaurar a comunhão do corpo. A comunhão do corpo. Ele está dizendo que se tem pecado, se tem mágoa, se tem fofoca, se tem dúvida, se tem uma série de coisas indevidas, impuras, que nós estamos vendo, que nós estamos falando, que nós estamos fazendo, que nós pecamos, irmão. Pecamos de palavras, pecamos de atitude, pecamos de pensamento. Mas as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Ó Senhor Jesus, poderosa. Aí Paulo percebeu que ele precisava andar no Espírito, hein, Cildinha? Porque quando ele estava no Espírito, aí o caía do homem, o levantai do Senhor. Por que os corpos caem? Por que os crentes pecam? Por causa da lei da gravidade. A lei da gravidade é a força que a terra atrai os corpos. E por que o crente peca? Por causa da lei do pecado que está aqui nele, ó. Mas como ele não vai pecar e vai agradar a Deus? Indo para o alto! Ó Senhor Jesus! Invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, orando pelas pessoas, fazendo visita, tendo comunhão na palavra. Aí essa lei do pecado da morte, a lei da gravidade, não vai alcançar ele mais, porque ele está nos lugares celestiais. Olha, ele está num lugar que não alcança não, irmãos. No Espírito, o diabo não vai te alcançar não. Agora, se você ficar na carne, ele vai ficar igual um leão ao seu redor, só para devorar. Então, irmãos, essa questão aqui, ó, ele não quer que a comunhão e a circulação da vida e do sangue, ele não quer que seja interrompida. Por isso ele fala, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. Então tem muita gente que fala assim, eu estou na luz, irmãos. Eu estou buscando Deus de madrugada, eu estou orando, eu estou fazendo... Não estou lá com vocês, não. Então, é mentiroso. Porque a Bíblia fala o seguinte, olha, se eu ando na luz, como na luz está, mantenho comunhão. Manter, irmão, é um verbo usado para uma continuidade, uma constância. Mantenho comunhão. Ele mantém, está sempre em comunhão, comunhão com o Pai e comunhão com os irmãos. Ou seja, se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos os irmãos, tem alguma coisa errada. Sabe o que é, negão? Falta, às vezes, a revelação da palavra para esclarecer. Às vezes está na palavra só logos, mas eu preciso da revelação da palavra, porque Deus é luz, irmão, e nele não há trevas nenhuma. Então, se nós dissemos que nós amamos a Deus, nós também vamos amar os irmãos, vamos querer estar com os irmãos. Então, olha, se porém andarmos na luz, como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Ó Senhor Jesus, é reativado a conexão. Então a palavra circula, Nilton, circula nos membros, a palavra circula entre nós. O que vocês vão fazer quando vocês encontrar? Um tem salmos, outro tem cânticos, outro tem revelação, falando entre vós, com hinos, salmos, cânticos espirituais. Aí eu encontro com o irmão na rua, aí ao invés de só falar de coisas triviais, ele vai falar da palavra para mim. Ó Senhor Jesus, do trabalho, em casa, é isso que Deus quer, irmãos. Ele está nos levando para esse momento de edificarmos uns aos outros com a palavra. Nós vamos honrar os irmãos e não falar besteira para eles, mas falar a vida. Porque nós estamos na palavra da vida, na comunhão da vida, e somos pedras vivas para a edificação. Ó Senhor Jesus, por isso precisamos honrar os irmãos. Olha, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Provérbios 28:13 fala que aquele que abandona, aquele que deixa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, é necessário confessar. O pecado que não tem perdão, irmão, é o pecado que você não confessa. Mas quando você confessa, ele é fiel e justo para te perdoar. Ó Senhor Jesus, o sangue de Jesus, ele nos perdoa de todo pecado. Não só o sangue, negão, mas a palavra. Jesus, ele santificou a igreja, lavando pela água da palavra, tendo-a lavado pela água da palavra. Então a palavra também, ela nos lava, ela nos limpa. Ó Senhor Jesus,
ela nos limpa, irmãos. Cristo amou a igreja e depois, tendo-a santificado pela lavagem da água da palavra. É água corrente. Se é água corrente, precisa circular. Porque a água parada, ela até lava. Você pega uma bacia, coloca umas roupas ali, tira, mas na hora que você tira, costuma ficar umas... Hein, negão? Se deixar, encarde. E se não tomar cuidado, se você não colocar na água corrente, às vezes aquele sabão mesmo que ficou um pouquinho ali, traz a sujeira. Por isso, irmãos, a palavra tem que circular no nosso meio. Tem que circular, um compartilhar com o outro, fluir rios de água viva, é água corrente. Lá em Levítico 14, quando tinha uma pomba, que uma ave que ela tinha que ser imolada para curar uma lepra, ela tinha que ser imolada num vaso de barro, mas com água corrente. Ó Senhor Jesus! E Jesus amou a igreja e santificou e a lavou com a lavagem da água da palavra. Ó Senhor Jesus! Irmão, nós precisamos estar debaixo desse fluir da água da palavra. E para terminar, o versículo 8 diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor Jesus, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus é luz, irmãos, nele não há trevas nenhuma. Mas ele vem nos iluminar, não para nos reprovar e nos envergonhar, mas é para nos aprovar. Ó Senhor Jesus, para que a luz, ela tem 3 funções. Ela ilumina, ou seja, ela aquece e ela queima as impurezas. Quanto mais você vai chegando ela próximo de você, quanto mais você chega próximo da palavra de Jesus, mais as impurezas vão saindo. E aí nós vamos sendo santificados, aí nós vamos estar aptos para estar nessa comunhão, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. E aí nós vamos servir a Deus vivo e verdadeiro. Hebreus 9,14 fala que muito mais o sangue de Cristo, que sem mácula ofereceu a Deus para purificar a minha consciência de obras mortas, para eu servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esse é o objetivo, irmãos. A luz, a comunhão, a confissão de pecado é para purificar as nossas consciências de obras mortas. Para quê? Para servir no corpo, para edificar a igreja, servir ao Deus vivo e verdadeiro. Jesus é o Senhor. Amém. Tem alguns minutos, irmãos, vamos compartilhar em pequenos grupos. Aleluia.